Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje vamos falar com grandes juristas brasileiros e o tema as decisões dos tribunais, como a que vimos nessa semana no STF. Olá, Milton Cardoso, realmente uma semana que surpreendeu a todos no Brasil, né? Mas esse programa é um programa de opinião, de esclarecimentos, de profundidade e por isso o nosso time de convidados é da melhor qualidade. Nós começamos dando as boas-vindas ao advogado jurista Ives Ganda da Silva Martins, que também é professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, membro da Academia Brasileira de Filosofia e pai do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Filho. Seja bem-vindo, doutor Ives Gandra. Prazer muito grande tê-lo aqui no Live News da TV Bandeirantes. Seja bem-vindo. Alegria minha de estar aí com os amigos. Doutor Ives Gandra, aqui é Luiz Augusto Lara, sou aqui o estafeta do Milton Cardoso no programa Live News. É um prazer muito grande e acho que uma das primeiras, né, Milton, para que as pessoas que estão em casa, o telespectador, possa entender, né, o porquê desse time tão seleto, a começar por Ives Gandra, doutor Ives Gandra, juridicamente, o que aconteceu? Quer dizer, traduzir o que aconteceu. O que aconteceu, não. O que vem acontecendo, não é de hoje. Não, exatamente. Isso aqui do Fachin foi a gota d'água. Doutor Ives, o Luiz Augusto Lara, ele está aqui como jornalista, publicitário, radialista, mas ele está no 6º mandato de deputado. O ano passado foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É um homem que conhece bem política também, só para o senhor tomar conhecimento. Mas o doutor Ives Gandra, o equilíbrio entre os poderes, né, que já vem com essa falta de equilíbrio, digamos assim, durante um bom tempo. Agora foi a gota d'água essa decisão do ministro Fachin, doutor Ives? Tenho a impressão que essa decisão não foi feliz, porque, de certa forma, deu a impressão ao público que foi uma decisão política e não jurídica. Mais do que isso, o exame da mesma preliminar que foi apresentada há 5 anos atrás pelo juiz Sérgio Moro, posteriormente, essa mesma preliminar foi apresentada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aí em Porto Alegre, para 3 desembargadores. Posteriormente, a mesma preliminar, sempre indeferida, foi apresentada para 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça. E, por fim, 6 ministros da Suprema Corte também não acataram a liminar, quando se manteve a prisão do presidente Lula pelos fatos que constam da decisão de 200 e poucas páginas do juiz Sérgio Moro. Agora, a mesma preliminar servir de base para anular todos os processos que foram examinados em 4 instâncias por 15 magistrados, e magistrados de indiscutível competência, os ministros do Supremo, os 3 desembargadores, os 5 ministros do STJ e o próprio o juiz Sérgio Moro, que na decisão ele usou apenas os fatos que lá constavam. Eu, no meu livro, A Importância do Direito de Defesa, que eu coordenei com o presidente aí no Rio Grande do Sul, inclusive, que escreveu no livro, o Celso Lamáquia, que era na época presidente do Conselho Federal da Ordem, com grandes penalistas, com grandes constitucionalistas, lançado no Congresso da Ordem, eu reconhecia que o Ministério Público teve um tapete vermelho junto ao Sérgio Moro. Mas não houve cerceamento de defesa, apesar de não ser tratado da mesma forma a advocacia, isto é, não houve cerceamento de defesa, apesar da diferença de tratamento, e a decisão do juiz Sérgio Moro foi uma decisão baseada exclusivamente em provas, matéria concreta. Agora, essa decisão do ministro Fachin, que eu tenho admiração, somos amigos, somos compadres, confrades, na Academia Brasileira de Direito Constitucional, cuja sede é Curitiba, e a universidade em que ele pertence, eu já participei de bancas de professor titular, professor de mestrado,
naquela universidade, que é de mais alto nível no Brasil. A verdade é que, apesar da admiração que tenho pelo meu confrade, Wilson Fachin, a minha impressão é que ele teria que levar o problema para o plenário. Pela emenda 45, qualquer ação que tenha repercussão geral, no meu entendimento de pessoa titular de direito constitucional, que fui, pode ser levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E quem é que não poderia imaginar que a decisão dele não ia ter uma repercussão tão imediata que no próprio dia a Bolsa caiu 4% e o dólar foi a 5,78. Só para, pelo que eu estou entendendo aqui, com toda a sua sapiência, com todo o seu conhecimento, o senhor fez uma retrospectiva, uma linha do tempo, ela é muito esclarecedora. O senhor está dizendo que esta decisão que o ministro Edson Fachin tomou em função de uma preliminar. Então, no direito preliminares, são aquelas matérias que antes mesmo de ser julgado o mérito, elas precisam ser julgadas. O senhor está dizendo que em 4 julgamentos diferentes, por 15 juízes diferentes nesses 4 julgamentos, essa preliminar que o ministro Edson Fachin aceitou a preliminar anulando esses processos, ela já havia sido julgada, essa preliminar, em 4 juízos diferentes, por 15 juízes diferentes, e todos haviam negado. Inclusive em colegiado, né? Porque aí não é um só desembargador, um só por ministro. 6 votos a 5. Isso. Desculpa se eu tentei fazer um resumo, mas é isso ou eu estou entendendo bem, doutor? É isso mesmo. Quer dizer, sempre foi alegado, desde o momento em que o processo começou, que a competência da Vara Federal do Paraná, de Curitiba, não havia competência do juiz Sérgio Moro para julgar aquela matéria. E sempre essas preliminares foram afastadas, em todas as instâncias. O que vale dizer, o ministro Fachin está certo e todos os outros foram errados, e nós tivemos uma injustiça monumental de ter essas condenações, inclusive prisão, ou os 15 minutos estavam certos, e o ministro Fachin, que decidiu agora, entende, ele está certo, mas, na verdade, pela relevância e até em respeito aos magistrados que tinham decidido, devia levar para o plenário. Vamos discutir isso no plenário, tem repercussão geral, o Brasil inteiro vai ser afetado, pode-se mudar, inclusive, as perspectivas políticas das eleições de 2022. Eu não vou assumir sozinho, sendo apenas 1/11 dos votos do Supremo Tribunal Federal, para ter uma decisão dessa repercussão. Disse ele, eu estou fazendo isso para salvar a Operação Lava Jato. No dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes, ele dizia, com isso eles vão encerrar o processo em que o ministro Gilmar Mendes está levantando a suspeição do juiz Sérgio Moro. Isso, o Gilmar disse, não vou fazer isso. 24 horas depois, o chamado argumento que teria levado o ministro Fachin a não levar a questão para a Suprema Corte, para o plenário da Suprema Corte, mas disse sozinho, é que ele pretendia salvar a Operação Lava Jato. Não só não salvou a Operação Lava Jato, porque a matéria está sendo discutida e vai ter que ser levada a plenário de qualquer forma, como, por outro lado, causou um impacto que, no momento em que estamos com uma pandemia de um lado e estamos, de outro lado, com uma crise econômica monumental, montou uma crise política que efetivamente traz um novo cenário político, traz uma desfiguração da imagem do Supremo, que é constituído de grandes ministros, mas cada vez que grandes ministros, na época, na área de direito, resolvem tomar atitudes políticas, invadem competência de outros poderes, por eles não terem sido eleitos pelo povo, provocam situações como essa que nós estamos vendo. Intervalo e nós já voltamos com
com Zafari, economizar é comprar bem. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta, lembrando que você nos acompanha também na Rádio Bandeirantes e no canal do YouTube Live News RS, hoje recebendo grandes juristas no nosso programa, né, Lara? Grande advogado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Antônio Augusto. Muito obrigado pela presença. Muito satisfeito pela oportunidade de conversar com os meus amigos Luiz Augusto Lara, Milton Cardoso, e na honra, a oportunidade ímpar de conversar e ouvir e aprender com o Dr. Ives Gandra. Uma satisfação muito grande. Que maravilha. Doutor Antônio Augusto, se me permite, nós sorvermos um pouco mais aqui das impressões do Dr. Ives Gandra e já lhe colocamos aqui no debate também. Dr. Ives Gandra, o senhor já tem uma impressão, já deu para sentir a temperatura, como é que a comunidade internacional, como é que o direito internacional enxerga esses reveses, essas idas e vindas da justiça brasileira? Ou seja, 4 instâncias, 15 juízes decidem de uma forma e um único ministro decide de outra forma, derrubando todo um trabalho feito ao longo desses anos. Como é que isso é visto lá fora? Os seus colegas, né, amigos, certamente tem muitos no exterior, como é que a comunidade internacional do direito, principalmente, enxerga isso, doutor? Doutor Ives, antes do senhor colocar, eu até faria uma outra observação, que é o seguinte: o que os seus colegas devem estar comentando lá fora, quando o sujeito faz 2 concursos para a magistratura, leva bomba nos 2 e depois se transforma presidente da Suprema Corte do Brasil. É um negócio fantástico isso, né? Dias Toffoli. Veja o seguinte, Milton, o concurso de magistratura, eu não dou muita importância a ele não ter passado. Eu participei de 3 bancas examinadoras de concurso para magistratura, 2 de magistratura federal e uma de magistratura estadual. Examinei mais de 7.000 candidatos para escolha de menos de 100 magistrados. E eu sei que é uma tortura aquilo. O fato de o cidadão ter que pegar um ponto, é mais fácil ser doutor em qualquer universidade do mundo do que ser juiz, por exemplo, juiz federal no Brasil, que é extremamente difícil.
Mas ele vem de uma faculdade que eu considero uma faculdade muito boa. Aliás, foi a faculdade que eu e minha mulher cursamos, a de São Francisco. Minha mulher faleceu por causa da Covid, mas se formou comigo em 58, começamos a namorar com 18 anos de idade, ainda no cursinho para entrar na faculdade, mas é considerado uma das faculdades, se não a mais importante, faculdade do Brasil, aliás, fundada por Dom Pedro I. Pois bem, isso não me impressiona muito. E tenho lido obras do Toffoli, sobre Kelsen, etc., que são obras muito bem escritas. O que me impressiona não é propriamente, entende, porque a visão que eu tenho, isso eu quero deixar bem claro, dos 10 ministros, eu não conheço o ministro Cássio, então não posso fazer um juízo de valor, mas dos 10 ministros do Supremo que lá estão, são ministros extremamente competentes do ponto de vista jurídico. Então, eu não tenho nada a dizer contra a competência deles. Agora, o que está afetando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro não é a competência dos ministros, é eles quererem se tornarem políticos, é invadirem a competência de outros poderes. Quer dizer, por exemplo, outro dia eu conversava num programa que eu tenho, é um programa secreto de direito, chamado Anatomia do Poder, na Rede Vida, às 9 horas da noite de domingo. Eu dizia conversava com quem? Com o relator do artigo 53 da Constituição Federal. O que diz o artigo 53? É o que diz que é inviolável qualquer deputado e senador nas suas manifestações, palavras e votos, penal e civilmente. Então, quem escreveu a emenda 35? Quem escreveu o artigo 53? E ele dizia que José Roberto Batocco foi presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e era deputado federal. Quem tinha o dispositivo redigido, porque era o relator da emenda 35, era o ex-ministro Ibrahim Abiac, que tinha colocado no exercício das suas funções. E o que fez o José Roberto? O José Roberto disse, ministro, no exercício das suas funções, torna relativa essa inviolabilidade. Um deputado que está falando, e o deputado Lara, que está me entrevistando, sabe, está falando com o eleitor, ele pode estar no exercício das suas funções. Vamos tirar essa expressão e colocar quaisquer manifestações, quaisquer palavras. O que vale dizer, posso dizer as coisas mais tresloucadas do mundo, eu sou inviolável penal e civilmente. Quem disse isso é nada mais quem escreveu o artigo 53. O meu querido amigo Alexandre Moraes, eu tenho livros escritos com ele, já participei de bancas de doutoramento com ele, gosto muito do Alexandre, acho um competentíssimo conhecedor de direito constitucional, escreveu um outro, onde está escrito quaisquer, diz não, alguns, que a Lei de Segurança Nacional, do tempo em que a Lei de Segurança Nacional, feita pelos militares, e proibia determinadas manifestações, tem que ser aplicada, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter dito que, para os jornalistas, esta lei era inconstitucional. Então, quando o ministro Carlos Brito disse que era inconstitucional, na verdade, o que nós tivemos foi uma invasão de competência. Houve uma nova redação, houve um novo constituinte derivado, que foi o Supremo Tribunal Federal. Desculpa, doutor, isso o senhor está falando em relação à prisão do deputado e do jornalista que estão aí nessa questão, que também é uma questão muito Mas por que eu estou dizendo isso? Só para dizer, para mostrar que quando eles deixam de ser juristas e passam a ser políticos, pretendendo mudar o que está escrito na Constituição, ou fazer nova lei, ou tomar decisões do Executivo, eles não foram eleitos para isso e não são bons. Acreditando que são bons, que essa decisão prejudicou muito, digamos, toda a comunidade brasileira em decorrência de uma terceira crise que foi criada, uma crise política, as duas que nós já estamos vivendo. Verdade. Deixa eu só levantar uma questão para o doutor Antônio Augusto Barros dos Santos. Doutor Antônio Augusto, como é que o senhor está avaliando essas questões nesse momento, a decisão do ministro Fachin? Eu vejo como uma insegurança jurídica
que de latente vai a consumada, sabe? Eu fiquei imaginando composições anteriores do Supremo Tribunal Federal, ministros da lavra de César Peluso, Paulo Brossard de Souza Pinto, Hahnemann Guimarães, Carlos Veloso, Thompson Flores. Seria inimaginável que um ministro de escola dessa envergadura procedesse antirregimentalmente, como foi levado a efeito pelo ministro Fachin. O ministro Fachin, na minha opinião, violou frontalmente o artigo 305 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que veda que recursos monocráticos de relatores que remetem os processos ao plenário sejam alvo de recursos. Ora, a decisão foi lavrada, Lara, em torno de um embargo declaratório que teve o condão de nulificar 4 ações penais. Ou seja, essa infringência, ela teve o condão de tornar absolutamente nulas 4 ações penais aparelhadas, julgadas em primeira, segunda e, quiçá, na terceira instância, que seria o Superior Tribunal de Justiça. É incompreensível, é inadmissível isso rompe a mais elementar, a mais comezinha segurança jurídica. Por isso que eu diria que essa decisão levada a efeito pelo ministro Fachin, ela é mais do que polêmica, ela é absurda, ela viola processualmente, ela rompe a lógica do processo brasileiro, ela viabiliza agora que qualquer embargo declaratório tenha o condão de invadir o mérito, tendo sido a matéria espancada em primeiro, segundo, terceiro graus. Isso gera uma perplexidade, isso viola o manto sagrado da segurança jurídica que deve se sobrepor a todo e qualquer embate judicial e, sobretudo, leva o Supremo Tribunal a uma situação cada vez mais evidente. Este Supremo, ele é muito mais temido do que respeitado. É por isso, eu lamento que tenha acontecido no Supremo e mais. O ministro Gilmar Mendes, ao levar a julgamento, menos de 24 horas depois desta decisão, uma matéria não menos polêmica, revela o clima, a atmosfera bélica que predomina no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ora, uma corte como o Supremo, que já teve ministros que até hoje têm as suas obras jurídicas reeditadas, Aliomar Baleeiro, Temístocles Cavalcante, por favor, isso me parece uma aberração jurídica capaz de romper a estrutura das instâncias inferiores, sem se falar que estas instâncias, sobremodo as 2 primeiras, Curitiba e o TRF, pela sua colenda 8ª Câmara, turma, tiveram a oportunidade de examinar e reexaminar a prova. Sim. E um argumento como este, da nulidade, ele é elementar, ele foi sendo arguido sucessivamente e repelido. E o mesmo Supremo que determinou a prisão do ex-presidente é o mesmo Supremo que agora, então, em embargos declaratórios de habeas corpus, resolve nulificar 4 ações penais. Só para quem está em casa, doutor Antônio Augusto, doutor Ives Gandra, Milton, os telespectadores poderem entender um pouco... O doutor Ives está querendo fazer alguma observação. Não, doutor, eu estou plenamente de acordo com o meu colega Antônio Augusto. O que ele está dizendo é absolutamente correto. Eu comecei a advogar em 1958, sustentei em 62 no Supremo a minha primeira sustentação oral, quando 3 ministros não tinham nascido ainda, nem o Alexandre, nem o Toffoli, nem o Cássio. O que vale dizer, de rigor, eu, com Hahnemann Guimarães, uma vez fui despachar com o Hahnemann, aqui citado, do Antônio Augusto, no seu apartamento, em 63, e levei um memorial de 50 páginas. E ele disse, o senhor poderia me explicar, ele era o relator do processo que eu ia sustentar à tarde, e eu expliquei. Quando ele me acompanhou até o elevador, ele me disse, doutor Ives, o senhor é um jovem advogado, poderia lhe dar um conselho? Eu disse, claro, ministro. Ele disse, nunca escreva um memorial com mais de 8 páginas, porque ninguém lê, e com menos de 5, porque dá a impressão que não tem argumentos, porque nós não temos tempo. E aquilo foi uma lição de vida, o ministro Hahnemann Guimarães. E essa é famosa, Então, Thompson Flores, eu tive pareceres que fizemos juntos, eu, Thompson, Cordeiro Guerra, tio, aliás, avô
do ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, aliás, é uma pessoa de uma cultura extraordinária. Era um ministro excepcional. Nós tivemos Moreira Alves. Eu tenho 31 livros publicados com o Moreira Alves dos nossos simpósios de direito tributário. Quer dizer, hoje há um padrão diferente no Supremo. Doutor, e nisso eu concordo inteiramente com o doutor Augusto. Doutor Ives Gandra e doutor Antônio Augusto, eu gostaria de saber, né, e os telespectadores, o Milton aqui também, quais os efeitos disso, né, na questão especificamente do ministro Fachin com a soltura aí e isso tudo derrubando todo esse processo aí do Lula. Quais os efeitos disso para os próximos políticos brasileiros e o que isso vai impactar na sociedade. Mas antes eu gostaria de tentar traduzir para quem está em casa nos assistindo e não tem muita a familiaridade com o direito, né? Não tem essa obrigação, os operadores do direito sim. Mas duas coisas foram faladas aqui, dois remédios jurídicos, né? Se falou em preliminares, tá? As preliminares. Então, é tudo aquilo que antes de se julgar o mérito tem que ser julgado. Então, as preliminares foram julgadas em 4 cortes diferentes, instâncias diferentes, juízos diferentes, por 15 juízes que não deram essas preliminares que o ministro Fachin deu. Isso é uma coisa. A outra coisa, embargos declaratórios. Lembrar lá do tempo da faculdade, do verbo jurídico, doutor Antônio Augusto, né, que nos ensina. Embargos declaratórios é aquele praticamente último remédio jurídico que se aplica quando a sentença não está bem entendida. E se ela não está bem entendida, eu peço para que o magistrado traduza melhor aquilo que está dúbio na sentença. Eu estou dizendo uma bobagem ou é mais ou menos isso? E naquilo que deveria ser traduzido acabou derrubando toda um trabalho aí de anos, né? Não só da Lava Jato, mas de juízos diferentes. Uma é as preliminares, aquilo que inicia o processo. E os embargos declaratórios é o que finaliza. O doutor Ives Gandra, o doutor Antônio Augusto, o doutor Modesto Carvalhosa, que daqui a pouquinho também vai estar aqui conosco e tal, são juristas que eles não vão entrar no mérito. O que eu vou dizer aqui, porque eu posso dizer como jornalista, eu passei grande parte da minha vida dentro da Câmara, do Senado, cobrindo Câmara e Senado. Conheço, sei os caminhos. O grande problema, e o Rui Barbosa deve estar se virando assim aonde ele estiver, no plano espiritual, porque é o seguinte, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário e contra ela não há a quem recorrer. E nós estamos falando do STF, que se transformou num partido político. A realidade é essa hoje. Vamos lá, quais os efeitos, doutores, quais os efeitos daqui para frente com essa decisão? A impressão que eu tenho é que essa decisão pode ser reformulada ainda no plenário. A Procuradoria está recorrendo, o próprio ministro Fachin disse que ia levar a decisão que está dependendo do voto do ministro Cássio, que está dando outro processo sobre a suspeição do Juiz Moro, também vai ser levado. E eu tenho a impressão que a essa altura os 11 ministros vão ter que examinar também o efeito da desfiguração do Supremo Tribunal Federal de grandes juristas que, entretanto, por entrarem na área política, estão desfigurando, digamos, a imagem da Suprema Corte. E a observação que eu achei muito importante do meu colega e grande advogado Antônio Augusto é que hoje o Supremo é menos respeitado que no passado. Mas é mais temido, porque passou a ser o supremo poder da República. Nós temos, por exemplo, o artigo 49, inciso 11, doutor Milton, o senhor que esteve como assessor durante muito tempo no Senado. Ele diz o seguinte, cabe ao Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes.
É o que está no artigo 11. Se eu tenho que zelar, eu tenho que ter algum instrumento. Se eu não tiver instrumento, eu não posso zelar. A meu ver, o único instrumento possível seria o decreto legislativo, que não tem regulação dos artigos do processo legislativo na Constituição. Mas se eu não tenho um instrumento para zelar para a minha competência perante os outros poderes, eu tenho a ditadura do Poder Judiciário. Qualquer coisa que eu diga, o Poder Judiciário, a minha palavra, por ser a última, eu posso legislar, e vou dizer sempre que eu estou agindo corretamente, eu posso comandar o Executivo, dizer, apesar de seu indulto poder ser absoluto, eu digo quem é que o senhor pode indultar e quem é que o senhor não pode indultar. Apesar de o senhor ter competência de nomear todos os ministros, o senhor não pode nomear diretor de Polícia Federal. O que vale dizer, em última análise, não estou entrando no mérito, no juízo de valor da decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando proibiu. Eu estou entrando num aspecto em que ele invadiu competência que não era dele. Ora, no momento em que se invade, agora eu vou entrar num ponto extremamente delicado, que eu comentei nesses volumes atrás que vocês estão vendo. Azuis são os 15 volumes dos comentários da Constituição que eu e o Celso Bastos fizemos durante 10 anos. Quando eu comentei o artigo 142, eu vi o seguinte: título 4º. O que diz o título 4º? Organização dos poderes. 2 poderes políticos, que são o Executivo e o Legislativo. Os 2 poderes políticos é que representam o povo, pelo artigo 1º, e um poder que é o último a ser enunciado na Constituição, que é o poder judiciário. O primeiro é o legislativo, que eu tenho situação e oposição lá. O segundo é o executivo, que eu só tenho a situação. E o terceiro é um poder que não representa o povo, mas representa a lei que é feita pelos outros poderes. Agora, tem um 5º título. O que diz o título 5º? Da defesa das instituições democráticas e do Estado. O desembargador Aricê Amaral dos Santos, filho de um ex-ministro do Supremo, Moacir Amaral dos Santos, chamou esse título 5º de regime constitucional das crises. E no artigo 142 declara que se um poder sentir invadido na sua competência por outro, pode pedir que seja reposta a lei à ordem naquele ponto específico em que houve a invasão. E é o que caberia às Forças Armadas. Nesse momento, na sua visão, caberia isso, doutor Ives Gandra. Mas, doutor... Mas eu não quero chegar a esse ponto, porque quando nós discutimos isso na Constituição, porque eu participei de audiências públicas, o senador Bernardo Cabral até hoje pertence ao conselho que eu presido em São Paulo. Meu último livro, a 2ª edição foi prefaciado por ele, que foi presidente do Conselho Federal. Quando nós discutimos essa matéria, ele disse, é para nunca ser aplicado, porque os poderes têm que ser harmônicos e independentes e tem que saber que eles têm que se organizar, não pode um poder ser superior aos outros poderes. Agora, isso está colocado lá, porque, caso contrário, se esse dispositivo nunca valer, e caber sempre ao Supremo Tribunal Federal dizer, eu é que digo se posso ou não posso invadir competência, eu é que digo, como disse o meu também querido amigo, que tem livros escritos, o ministro Luiz Roberto Barroso, cabe ao Poder Judiciário empurrar o futuro, corrigindo rumos do Executivo, atuando no vácuo legislativo. Entende? Uma das entrevistas que deu, sim, e eu gosto muito do Luiz Roberto. Sim. Então, o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que disse o meu colega Antônio Augusto, uma ditadura do Poder Judiciário, que é a pior das ditaduras, porque eles não foram eleitos pelo povo, e o Supremo foi eleito por um homem, sim, só, e não por 140 milhões de brasileiros. Certo. Doutor Antônio Augusto, para encaminhar, porque infelizmente o nosso programa, nós já estamos aí do meio para o fim do programa, a vontade que dá é de ficar a manhã inteira, a noite inteira aqui. E o Antônio Augusto, nós teremos oportunidade várias e várias vezes aqui no programa, nos próximos programas com ele, que está nos aguardando o doutor Modesto Carvalhosa também. Doutor Antônio Augusto, um resumo dos efeitos que isso terão
na política brasileira e nos políticos brasileiros? Porque parece que nessa estrada aí, ou nessa esteira do Lula, vem também Aécio Neves, vem por aí, vem outros que certamente vão acabar saindo pela tangente aí, não lhe parece, doutor Antônio Augusto? Me parece porque, veja, nós estamos diante de uma decisão monocrática lavrada em 46 laudas, que necessariamente se encaminha ao plenário do Supremo. Entretanto, e isso é um direito dos defensores constituídos pelos acusados, é direito de cada acusado se valer daquilo que o mundo jurídico produz. Esta decisão, não obstante monocrática, portanto individual por parte do ministro, ela teve efeito jurídico imediato. A partir da publicação desta decisão monocrática, um ex-presidente da República que passou um bom período preso está elegível. Não há decisão colegiada mais contra ele. Esta decisão tomada por um único homem, um único ministro, revogou as instâncias inferiores. Ora, e com risco de prescrição de muitos crimes. Exatamente, doutor Ives. Prescrição de muitos crimes. Prescrição de... Então, um dos efeitos, né, de agora para diante, a vigorar isso, é a prescrição de muitos crimes. Mas é evidente, esse foi, sem dúvida nenhuma, o núcleo do efeito mais importante. O efeito mais importante tem como núcleo exatamente este, qual seja, vai estimular que defensores de outros acusados inclusive segregados, presos, eles tomem as providências cabíveis perante o ordenamento jurídico, postulando os efeitos exegéticos, a hermenêutica desta decisão vai acabar refletindo em outros pedidos, ou seja, a pretensão de nulificar ações penais cuja matéria não esteja tão nítida, vamos dizer assim, tal qual como pareceu o ministro Fachin. Isso me parece, para o sistema político, algo que pode comprometer, na medida que pessoas desacreditadas, pessoas cuja índole não recomenda a eleição a nada, possam, o ano que vem, se ver candidatas novamente. Isso é um deboche, isso é um murro na cidadania. Eu não vejo outra expressão. Doutor... E no mundo jurídico, comungando, trilhando, nas mesmas luzes do doutor Ives Gandra, não resta a menor dúvida que nós estamos diante de um fato jurídico-político que causa muita perplexidade. Uma perplexidade de caráter negativo, diga-se de passagem. Isso não lustra a jurisprudência do Supremo. E só para um arremate, vou complementar aqui, fazer uma referência para o doutor Ives. Doutor Ives, os meus memoriais eu procuro me manter fiel a essa disciplina. Geralmente eu procuro não ultrapassar 6 laudas. Frente e verso, entregue bem bonitinho. Eu procuro me manter nas 6 laudas, doutor Ives. Voltamos com Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem, com Luiz Augusto Lara, em seguida, depois do intervalo, Ives Gandra e Modesto Carvalhosa. Voltamos já. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
Estamos de volta com Live News. Olha aqui, eu estou enxergando aqui, cara, ó, qualificada essa plateia. Ex-prefeito de Alvorada, Carlos Brum. Grande abraço, Brum. Obrigado aí pela presença junto conosco. O Anderson, lá de Guaíba, o Anderson faz um trabalho fantástico lá em Guaíba, principalmente na área da assistência social. Tô vendo aqui o Pedro também, ou então Viamão, Alvorada, Guaíba, região metropolitana em peso aqui junto conosco e o interior também. Muito obrigado e participe da plateia virtual. Conosco neste momento também o advogado e jurista Modesto Souza Barros Carvalhosa, né? Que foi também professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, autor de diversos livros na área de Direito e Anticorrupção. Olha, está conosco, então, duas grandes cabeças do mundo jurídico brasileiro, Ives Gandra e Modesto Carvalhosa. Se alguém tem alguma dúvida a respeito do que, né, da condição com que foi, com que o STF está levando, né, os últimos capítulos aí, não só da questão do Lula, mas também da prisão de jornalistas e deputados, é importante que fique conosco nesse programa, porque nós temos aqui as pessoas mais respeitadas, né, dentre as mais respeitadas do Brasil e no exterior. O doutor Ives Gandra, o senhor acha que o novo sistema para a escolha de ministros do STF deveria ter também mandato, tempo para oxigenar a Suprema Corte brasileira, doutor Ives? Não, eu sou favorável a um mandato permanente, mas quando eu propus na Constituinte ao Bernardo e ao deputado Ulisses Guimarães, senador Bernardo Cabral, eram meus amigos, e eu era convidado constantemente para audiências públicas, eu tinha sugerido o seguinte: o Conselho Federal da Ordem apresenta 6 nomes. Os tribunais superiores, STF, STJ e TST, 6 nomes, 2 cada um. E os conselhos do Ministério Público, estaduais e municipais, apresentam 6 nomes. O presidente recebe 18 e é obrigado a escolher um dos 18 indicado por a comunidade jurídica pelos seus mais altos níveis, os tribunais superiores, o Conselho Federal e o Conselho do Ministério Público. Mas eles não aceitaram. Doutor Modesto Carvalhosa, seja bem-vindo aqui na TV Bandeirantes. Muito obrigado pela presença. Estamos com o doutor Ives Gandra e Luiz Augusto Lara aqui no programa. Doutor, já de imediato, então, suas ordens. buscar a sua opinião sobre esse momento que nós estamos vivendo, principalmente o fato dessa decisão do ministro Fachin em relação... O Modesto, o Ives Gandra está mostrando na tela lá, o que está dizendo ali? O Modesto Carvalhosa, ó, uma nova Constituição para o Brasil. Está ali, ó, Modesto Carvalhosa, que tem vários pedidos de impeachment, entrou com vários pedidos de impeachment, inclusive agora recentemente, contra ministro do Supremo, né, doutor Modesto? Só para o doutor Modesto entender, doutor Modesto, doutor Ives Gandra acaba de mostrar na tela aqui da televisão da Band o livro sobre uma nova Constituição no Brasil. Então, o senhor está bem de garoto propaganda aí, doutor Carvalhosa. Imagine que garoto propaganda que eu arranjei, hein? Imagine o nível do garoto propaganda. Só falta ser o Papa. Só falta ser o Papa, seu garoto propaganda. Doutor, como é que o senhor está vendo esse momento, doutor? Qual é a sua opinião a respeito sobre isso que aconteceu, principalmente no caso do Lula recentemente? Eu vou lhe contar o seguinte. Primeiro você falou, é Milton que está falando? É o Lara e o Milton, estamos aqui. E Milton. Então, eu diria o seguinte, que você falou em momento, primeiro é uma falta de respeito absoluto à tragédia que o Brasil está passando. Esses ministros do Supremo Tribunal, tanto o ministro Fachin como o Gilmar Mendes, de colocarem essa questão em meio a essa tragédia, como falei, que o povo brasileiro está passando com a pandemia e que não respeitam absolutamente esse momento
trazendo desassossego além de todas as lamentações que tem que passar milhares de famílias em luto, outras desesperadas em filas para não morrer sufocado nos corredores dos hospitais. E esses dois ministros levam à decisão absolutamente aberta do ministro Fachin e, em seguida, daquela questão também trazida pelo ministro Gilmar Mendes de suspeição, no meio dessa crise, falta de respeito ao povo. Eles fizeram um crime de lesa humanidade nesse aspecto no Brasil. Não tinham o direito de fazer isso. Nós todos temos que estar, nesse momento, concentrados em minimizar esse sofrimento geral, em fazer o que é possível, cada um, para diminuir isso. Eles estão trazendo, os dois, sobretudo o ministro Fachin, um desassossego e uma crise de natureza judicial, uma crise de natureza política seríssima e uma crise de natureza econômica, de fazer com que o Brasil, mais uma vez, se desmoralize nessa questão. De modo que a primeira objeção que eu faço é a insensibilidade humana desses dois ministros, absolutamente insensíveis ao sofrimento de todos nós que estamos passando, sobretudo das famílias enlutadas, trazendo uma coisa dessa no meio dessa questão toda. Sim. A segunda coisa é que a aberração é total da decisão do ministro Fachin, na medida em que realmente ele, num embargo de declaração que não tem efeito nenhum de realmente modificar as decisões já tomadas reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal, simplesmente cancela 4 decisões em processos judiciais absolutamente estáveis, que estavam já, um deles, em terceira instância. Doutor Modesto, pergunta ao senhor e ao doutor Ives Gandra, diante desse quadro que nós estamos aí, com essa fotografia que eu coloco, que é uma verdadeira desfaçatez que há muito tempo vem sendo tomadas decisões dos ministros do STF. Aliás, o Gilmar Mendes virou comentarista de rádio e televisão. Eu tenho uma gravação que eu já coloquei na Bandeirantes várias vezes, de um grampo da Polícia Federal em que o ministro Gilmar Mendes, ele liga para um bandido que depois foi preso, foragido, fez delação premiada, ex-governador Silval Barbosa do Mato Grosso, e diz assim: eu vou lá falar com o Toffoli e depois te dou o retorno, minha solidariedade. Só isso já merecia uma cassação. Não poderia ter um ministro com esse comportamento do STF. Mas diante desse quadro que nós estamos vivendo, de que maneira se sai dessa situação agora? Qual é a saída que nós temos? Eu acho que a crise vai se aprofundar ainda mais, e as crises, como a melhor filosofia, aqui está presente também o Antônio Augusto Meia dos Santos, que eu acredito que esteja presente, e o professor Ives Gandra. Eu acho que as crises são muito construtivas. Eu acho que vai haver uma acentuação da mais crise, e nós temos que arranjar um novo modelo político, uma nova estrutura política no Brasil. Daí a razão, inclusive, dessa sugestão, dessa proposta que democraticamente eu faço, de uma nova Constituição para o Brasil. Porque não é possível continuarmos a ter ministros indicados por presidente da República. Isto é uma imitação do que se faz nos Estados Unidos, na democracia americana, para a indicação da Suprema Corte americana, que é um grande defeito da democracia norte-americana, exatamente nesse aspecto, de o presidente indicar. Uma hora é um presidente conservador indicar conservador, outro democrata e indica outros que são não conservadores. Assim, aquilo se torna também um tribunal político, que é o caso do nosso Supremo Tribunal Federal, que não é um tribunal judicial, é um tribunal político. Lá tem todos os partidos lá dentro, sendo assim, combatendo lá. Fale. Só para lembrar aqui os nossos telespectadores também, doutor Ives Gandra, o Lara, enfim, eu fiquei estarrecido. Hoje eu conversava na Bandeirantes com 2 senadores da República, Eduardo Girão, do Ceará, e Carlos Viana, de Minas Gerais, e eu dizia: olha, eu fiquei estarrecido. Uma semana antes da eleição do presidente do Senado, a ministra Carmen Lúcia faz uma reunião na casa dela, em Belo Horizonte,
com o prefeito Calil já armando a eleição para 2022 do governo do estado e com o Rodrigo Pacheco e o Alcolumbre trabalhando a eleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, uma semana antes da eleição, e uma ministra da Suprema Corte fazendo esse tipo de encontro. Qual é a opinião dos senhores? Eu vou dar só um parênteses nisso que o Milton está colocando, porque no ano passado, no primeiro ano do governador Eduardo Leite, eu acompanhei o governador a uma missão em Nova York, durante a Semana do Brasil em Nova York, onde o governador apresentou aos grandes bancos internacionais, fundos de pensão, aquilo que o Estado tem para concessões, para privatizações, para parcerias público-privadas. E eu não esqueço da palavra de uma das reuniões que nós tivemos, um grande banco que recebeu o governador, e eu estava junto lá, e o CEO desse banco, Milton, disse o seguinte: no Brasil, os ministros da Suprema Corte são mais conhecidos do que muitos deputados do Congresso Nacional. Quando um juiz é mais conhecido do que um político, alguma coisa está errada no país. Então, só para complementar, porque realmente, né, a notícia que nós temos é que na maioria dos países, ministros da Suprema Corte têm uma vida reservada, uma vida discreta, não participam de rodas... Aliás, a Suprema Corte da Alemanha fica numa cidadezinha bem distante da capital, do meio político, onde lá eles ficam afastados dos ministros. Então, fecha o parênteses só para completar a provocação que fez aqui o Milton, doutor. Posso entrar na discussão? Por favor. Veja o seguinte, essa sua observação lá dos Estados Unidos, quando foi promulgada a Constituição brasileira, e eu já estava comentando a Constituição com o Celso, esteve no Brasil o judge da Suprema Corte, o juiz Anthony Kennedy, que tinha sido recém-empossado como um dos 9 juízes da Suprema Corte americana. E era especialista em direito constitucional. Então, a embaixada americana pediu se eu puder convocar alguns professores de direito constitucional para jantar com ele. Então, eu convidei o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que o Modesto conhece muito bem, o Zé Afonso da Silva, o Celso Bastos, e veio um diretor da Alumni, o Paulo Beck. E, jantando, ele contou o seguinte, que assim que ele assumiu, o presidente da Suprema Corte disse o seguinte: só lá eles não têm carro oficial, eles têm que ir dirigindo o próprio carro para a Suprema Corte. Nunca tenham carros do último tipo, porque podem os vizinhos pensar mal. Seus carros têm que ser sempre dos anos anteriores. E quando ele chegou no Brasil e viu esse aparato em Brasília, todos com carros oficiais, com choferes, disse: como é que os senhores aguentam? Mal sabendo que no Brasil, hoje, o custo em relação ao PIB do Poder Judiciário é de 1,34% do PIB. E nos países desenvolvidos da Europa, fica entre 0,3%, 0,2%, Estados Unidos 0,13%. 0,10% Estados Unidos. O que representa... Nós estamos, evidentemente, pensando que é um novo poder que foi criado na Suprema Corte e eles se consideram hoje com o direito de invadir a incompetência do Legislativo e do Judiciário, e como se percebe pelas conversas, pelas entrevistas. Antes os ministros falavam nos autos. Hoje os ministros dão a antecipação de seus votos em palestras na imprensa, em conferências, etc. Então eu quero dizer o seguinte: eu não faço jamais uma crítica a conhecimento e idoneidade dos ministros. Eu, pessoalmente, sempre ataco ideias. Mas este comportamento da Suprema Corte de hoje, que não tem nada a ver com o comportamento da Suprema Corte até 2003,
Porque até 2003, com Moreira Alves, Cordeiro Guerra, Sidney Sanches, Mar Galvão, Paulo Brossard, inclusive, quando eu fui presidente do Partido Libertador em São Paulo, de 62 a 64, era o secretário-geral do PL aí no Rio Grande do Sul. Quer dizer, na prática, hoje mudou o comportamento do Supremo, se considera um poder político mais forte que os outros poderes. Então, no Brasil, nós temos os donos do Brasil, que é o Poder Judiciário, e dois poderes acessórios, vicários, acólitos, que é o Legislativo e o Executivo. A televisão é tempo. Eu quero ver se eu consigo fazer acordar com os senhores aqui, junto com o Lara, que nos próximos dias nós possamos fazer um outro programa na televisão com os dois, porque nós estamos correndo contra o tempo. Eu tenho 3 minutos. Doutor Modesto Carvalhosa, nós tivemos uma certa dificuldade técnica de conectar lá com o doutor em São Paulo. Como é que estão os pedidos de impeachment, doutor Modesto? Os pedidos de impeachment foram arquivados pelo Davi Alcolumbre, sem nenhum fundamento, dizendo que realmente não, quer dizer, ele falou que não tinha fundamento nenhum para fazer o pedido. Inclusive, todos esses fatos que foram relatados aí pelo Lara, dessas maquinações do ministro Gilmar Mendes, lá na política do Simval, que é um criminoso absoluto, lá no Mato Grosso, tudo isso consta do pedido de impeachment dele, mas não foi levado em consideração e foi arquivado. E daí o que consta é o seguinte, que se realmente fosse ressuscitado esse pedido e mais uns 20 pedidos que tem lá de impeachment contra o ministro Supremo, se fosse ressuscitado isso, nós teríamos a nomeação de novos ministros pelo atual presidente da República, o que não ventilaria nada ao Supremo, diante da indicação última que ele fez, do doutor Castro, que parece que não preenche nenhum dos requisitos fundamentais para ser indicado para a Suprema Corte. Portanto, se houvesse a ressurreição desses processos, nós teríamos nomeações aí a granel do presidente Bolsonaro, que me parece que não teriam critérios melhores do que aqueles que já foram, infelizmente, utilizados para a nomeação dos anteriores, que são objetos dos impeachments protocolados no Senado. Doutor... E eu quero só dizer o seguinte, se dá tempo, sim, quer dizer, a melhor coisa que existe para o Supremo, dentro da linha do professor Ives Gandra, é nomeá-los por antiguidade nos tribunais superiores. Quer dizer, saiu o ministro Supremo, entra outro por antiguidade do STJ, do TRT, ou do Tribunal Superior Militar. Entra pela antiguidade. É a única maneira de se poder se livrar desses políticos que entram dentro do Supremo para fazer. Não haveria manipulação daí com o ministro. E também faria com que o ministro não poupasse o constrangimento de ir de gabinete em gabinete pedindo voto para o ministro. Exatamente. Né? Então, e com 8 anos de mandato só. Não podia ter mais de 8 anos. Nomeado por antiguidade nos tribunais superiores. Doutor, e com mandato de 8 anos. É a única maneira. É tão boa a sua ideia, é tão boa, e ela tira a politicagem de cima do judiciário, e como também a forma de indicação aqui do doutor Ives Gandra, que eu acho que dificilmente isso ocorreria, porque sairia das mãos, né, da classe política a indicação da Suprema Corte. Então, infelizmente, estamos chegando no final do programa, um programa muito esclarecedor, um programa que, com as suas opiniões, certamente está esclarecendo muitos gaúchos. Precisamos de mais 1 ou 2 programas com os dois, doutor Ives e com o doutor Modesto Carvalhosa. Aí. Vamos ver nos próximos dias. Doutor Modesto, muito obrigado. Um abraço. Fique com Deus, um abraço para o senhor e para a família. E um abraço para o Ives Gandra, o nosso grande mestre. Meu caro Modesto, aquele abraço, Modesto. Tudo que é de bom. Doutor Ives, tá bom. Um abraço fraterno no seu coração, muito obrigado. Um abraço fraterno. Da mesma forma. E até breve. Muito obrigado, doutor Ives. Então não esqueça, Live News, todo sábado,
aqui na Band, das 11 ao meio-dia e domingo, após o Canal Livre. Na próxima semana, com novas pautas, novos convidados. Até lá!